Olá pessoal, bom dia, bom dia, bem-vindos ao canal, bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre microbiologia, tá? Vamos pular um pouco a imunologia, depois eu vou voltar na imunologia para completar os outros itens, tá? Nós vamos falar hoje sobre infecções do trato respiratório, tá? Porque é um item de concurso, tá? E assim como os outros, né? E hoje vamos mudar um pouquinho para falar então da microbiologia. Então, 21/9/2018, professora Patrícia, microbiologia. Então, nós vamos falar das técnicas laboratoriais para o diagnóstico das infecções respiratórias. Do trato respiratório, né? Técnicas laboratoriais. Bom, então, das infecções do trato respiratório, a gente tem o material da garganta, tá? Ou secreção orofaríngea, que é colhida no laboratório. Temos a secreção nasal, nasofaringiana, e temos o escarro, tá? Que é um material também que deve ser bem colhido, tá? E todos eles deve-se tomar o cuidado para que não haja contaminação na hora da coleta. Primeiro, eu vou começar a falar do material para exame bacteriológico da garganta, e que geralmente a gente colhe no laboratório clínico, com um abaixador de língua estéreo, um suave estéreo e um meio tioglicolato, que é o meio que comumente se usa no laboratório clínico. Caldo tioglicolato. Então, o paciente chega, tá? A gente pede para ele abrir, abaixa a língua, né? Com o abaixador de língua, com cuidado para não pegar a contaminação da saliva, né? Aí você vai lá na orofaringe, no gogó, e colhe com cuidado e coloca imediatamente, já embebe no caldo tioglicolato. Tá? E do exame bacteriológico da garganta, as infecções de maior importância, tá? Então vamos ver aqui, material garganta. Os agentes de maior importância vão ser os estreptococos, hemolíticos do grupo A. A gente tem o Streptococcus pyogenes, ele é um beta-hemolítico do grupo A. Ele tem a streptolizina O, a hemolisina O. Então, de rotina no laboratório faz aquele antistreptolizina O, tá? Que é para detectar o antígeno desse agente, desse Streptococcus, né? Hemolítico do grupo A. Inclusive tem a prova de atividade geomática, né? Que é a ASO, antistreptolizina O, proteína C reativa, fator reumatoide, o VHS. E porque ele pode causar endocardite, tá? Ele compete com
enzimas do coração, né? E ele pode causar endocardite, problemas cardiovasculares, se não tratar da infecção. Por isso que ele é de importância. A gente tem também a difteria, que é de grande importância, causada pelo Corynebacterium diphtheriae, que a gente vai ver em detalhes, e a coqueluche, que é aquela doença da tosse, né? Antigamente chamada placa da tosse, se colhia direto no meio. Hoje é secreção nasofaringiana. Coloca um suave fino até a faringe e se colhe no meio, Bordet-Gengot, que chama o meio, tá? Com acrescido de sangue desfibrinado. Nós vamos ver com detalhe a Bordetella pertussis, causadora da coqueluche. Essas são as de maior importância, tá? Agora, a flora normal da garganta, ela tem diversos estreptococos, tá? Tem beta-hemolíticos não pertencentes ao grupo A, tem gram-negativos como Moraxella catarrhalis, a Neisseria saprófitas, tem muito. Staphylococcus epidermidis, que é bem da flora normal. Bacilos, difteroides e até enterobactérias. Tá? O Staphylococcus aureus, alguns outros streptococcus, eles têm maior importância clínica. E eu vou falar deles. Tá? Inclusive, eu vou começar a falar eu vou começar com os Staphylococcus, tá? Que são o aureus, dependendo também do estado imunológico da pessoa, das condições clínicas, eles passam a ter valor, tá? Mas do grupo dos Staphylococcus, dos gram-positivos Staphylococcus, os de maior importância é os Staphylococcus aureus. Tá, então eu vou começar a falar da identificação dos Staphylococcus e vou depois passar para os demais Streptococcus. Vou falar dos Streptococcus, depois vou falar de alguns gram-negativos, a Haemophilus influenzae, a Bordetella pertussis, o Corynebacterium e, por final, as micobactérias, tá? Que são causadoras da tuberculose pulmonar. E tem outras que são causadoras de infecções pulmonares, não tuberculosas, mas de importância também para o exame do trato respiratório. Então, vamos lá. Peguei a garganta. Então, vou fazer aqui um esqueminha dos Staphylococcus para a gente entender melhor. Então, Staphylococcus. Eles são cocos gram-positivos, aeróbios, catalase positiva, tá? Gram-positivos, aeróbios, catalase positiva. Bom, existem outros. Na microscopia do gram, tá? Geralmente ele é encontrado como cocos isolados, aos pares ou aos cachos. Tá? Geralmente aos cachos. Quando estão em grande quantidade. Mas isolados também, aos pares. Tá? E como que se diferencia eles dos streptococcus? Bom, visualmente, no exame do gram, né, os gram-positivos, eles retêm o cristal violeta e não se descoram pelo álcool. Então, eles preservam a cor arroxeada
da violeta genciana, tá? Enquanto os gram-negativos, eles primeiro se coram com violeta, mas depois se descoram com o álcool. E a hora que coloca a fucsina, eles pegam a cor só da fucsina e permanecem roxinhos, tá? Então, no gram, ele tem essa diferenciação, tá? Da coloração, por causa da membrana de peptidoglicano, que os estafilococcus, eles possuem uma membrana de peptidoglicano mais grossa, tá? E uma camada bilipídica, só a camada interna, tá? Glicofosfolipídica. A externa é só peptidoglicano, enquanto as gram-negativas, elas possuem 2 camadas lipoproteicas e uma mais fina de peptidoglicano no meio, tá? Então, essa é a diferença que a gente encontra entre gram-positivos e gram-negativos no exame bacterioscópico. Bom, como que se faz a diferenciação dos gram-positivos? Estafilococcus de Streptococcus. Então, vou falar aqui. Estáfilo diferente de estrepto. É exatamente a prova da catalase. Estáfilo são catalase positiva e estrepto catalase negativa. Tá? Então, a prova da catalase, ela é feita com água oxigenada ou peroxidosina, H2O2, que é a água oxigenada. A gente pode comprar ela comercialmente na farmácia a 10%. Então, quando a gente semeia no agar-sangue, e aí a característica tá lá, né? Agar-sangue. Característica de gram-positivo, a gente vai na lâmina, coloca uma colônia na lâmina, pinga uma gota de água oxigenada 10% e a gente vê a formação de bolhas, borbulhar, né? Se borbulhar, é catalase positiva, é do grupo dos Staphylococcus. Se não borbulhar, vai ser Streptococcus, tá? Então, é uma prova bem simples de fazer. E depois, descobrir que é Staphylococcus, quero saber que espécie de Staphylococcus que é. Porque tem a espécie coagulase positiva, que é a prova da coagulase, que eu vou usar para diferenciar as espécies de Staphylococcus. As que são coagulase positiva e as que são coagulase negativa. Como se faz essa prova da coagulase? Bom, a coagulase positiva é o Staphylococcus aureus. Áureos porque as colônias são cor de ouro. Mas tem um outro Streptococcus que ele também é coagulase positivo, só que ele é menos frequente, bem menos frequente. O aureus, ele tem aquela coloração ouro, amarelo ouro, tá? E ele é coagulase positivo. Coagulase negativa, a gente tem Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus saprophyticus como os principais. Os saprofíticos, ele é de importância apenas no trato urinário, tá? O epidermidis, ele é comum da pele, no trato da garganta, da orofaringe, ele é da flora normal, tá? Então, sempre no exame bacterioscópico, a gente vai encontrar cocos gram-positivos isolados, agrupados, aos pares. É comum a gente encontrar, faz parte da flora normal, tá? Além disso, a gente pode encontrar também bacilos grossos ou finos gram-negativos, tá? Eu tô falando aqui
por enquanto, é dos positivos. Então, a gente faz a prova da coagulase com soro de coelho, plasma de coelho ou plasma humano, tá? É mais simples fazer de plasma humano, porque não tem que... O plasma de coelho a gente tem que obter comercialmente e é de alto custo, porque a data de vencimento dele é curta, tá? Mas a gente pode pegar um soro, um plasma fresco no laboratório, que seja, que os fatores de coagulação estejam normais, né? Então a gente pega um soro colhido com citrato e que tenha sido feito o tempo de protombina e esteja normal os fatores de coagulação, a gente pega esse plasma para fazer a nossa prova de coagulase. Tem ela em tubo e tem ela em lâmina. Tá? Em lâmina é mais simples, menos sensível, mas mais simples. A gente pega uma colônia lá daquelas que eu já identifiquei que é catalase positiva, né? Já sei, eu fiz a prova da catalase, já sei que é catalase positiva. Já sei que é auros. Eu pego uma colônia, ponho aqui, pego uma gota do plasma e pingo aqui. E vejo se coagula. Geralmente essa coagulação pode ser vista a olho nu, mas se não estiver muito visível, a gente pode colocar no microscópio óptico e verificar a presença de grumos, né, de coágulos, microcoágulos. Se te coagular, vai ser coagulase positiva, vai ser auros. Tá? Aqui a gente sabe que é estafilococcus, né? Para identificar se é auros ou se é epidermídeos ou saprofíticos, tá? A gente faz a prova da coagulase, tá? Então é isso aí. Esse é o principal. Agora, tem um meio específico onde só cresce estafilococcus, que é o meio do manitol, tá? Então, aí a gente já elimina a prova da catalase, porque nesse meio manitol ele não vai crescer streptococcus, só vai crescer estafilococcus. Então, aí a gente vê pela característica da colônia, tá amarelo ouro nítido? Mesmo assim, vamos fazer a prova da coagulase. Tá? Aí a gente vai lá, pega um plasma normal, coloca na gota, vê se coagulou, realmente confirmou Staphylococcus aureus. Não coagulou? Vai ser epidermite ou saprofítico. Como que eu sei se vai ser epidermite, se é epidermite ou se é saprofítico? Bom, aí para poder diferenciar as espécies de Staphylococcus coagulase negativa, tem um disquinho comercial chamado novobiocina. Então, o saprofítico vai ser resistente à novobiocina e o epidermite sensível. E aí a gente já vai, então, diferenciar saprofíticos de epidermites, tá? No próprio disquinho. Bom, tem a prova da DNase também, que a DNase, o epidermides é resistente à DNase. E o saprofítico, ele é sensível à DNase. Mas ela é uma prova mais demorada. A gente pega uma placa de Miller-Hinton, que é um meio neutro, né? Um meio para se fazer antibiograma. A gente semeia o DNA na placa, aí depois a gente pega um meio contendo DNA. Pode ser o Miller-Hinton adicionado, tá? E aí a gente pega o Staphylococcus, coagulase negativa, passa no meio, incuba até 24 horas. No dia seguinte, a gente pega o ácido clorídrico, A1 normal, e joga e espalha na placa. Se formar halos claros, quer dizer que é DNase positiva. DNase positiva vai ser saprofíticos.
tá? DNase negativa vai ser epidermite. Então, aí também a gente diferencia. É uma técnica mais demorada, tá? É mais barata, porque não tem que comprar o disquinho, mas não é também. Mas o disquinho é mais simples, né? E é eficiente também, tá? E a gente já diferencia epidermites de saprofíticos. Bom, agora a gente vai para os estreptococos, que são gram positivos, catalase negativos. A classificação dos estreptococos tem a classificação baseada na análise antigênica de Lancefield, onde eles são separados sorologicamente por meio de precipitação. Então, em grupos bem definidos, né, que contêm carboidrato C. Então, vamos lá. Classificação de Lancefield. A reações reação de precipitação. A gente viu isso na aula de imuno. Para separar, né, os estreptococos, eles podem ser diferenciados sorologicamente por meio da reação de precipitação em grupos bem definidos que contêm carboidrato C específico. Então, reação sorológica, né? Antígeno, anticorpo, lembram, né? Da aula de imuno. Então, vai separar a porção do carboidrato C, que é comum nos estreptococos, tá? E essa porção, então, que contém carboidrato C, ela apresenta grupos que vão de A até T. Tá? E os de maior importância médica. Então, aqui, maior importância médica. São os A, B, C, F e G. A, que é os do grupo A, né? B, tem os estreptococos do grupo B, tem os do grupo C e tem os F e G. Esses são os de maior importância médica, estreptococos de Lancefield, na classificação de Lancefield, por sorologia, precipitação, reação antígeno-anticorpo. Tá? E a gente classifica, então, o carboidrato C em grupos, tá? De maior importância, A, B, C, F e G. Bom, tem outra classificação. O Streptococcus do grupo A, ele, através de reações antiespecíficas, ele tem subgrupos, tá? E que são soros específicos antiproteína M. E são classificados, os de maior importância são números 4, 18, 24, 49, 52.
52 são de maior importância médica. E 55, tem 55 subgrupos do Streptococcus do tipo A, tá? Que a gente pode também identificar sorologicamente através desse anticorpo antiproteína M. A gente vai achar os subgrupos, tá, do grupo A do Streptococcus. Tem também. Bom, outra classificação que a gente tem é baseada nas características biológicas. Então, a gente tem 4 grupos de classificação de Streptococcus por características biológicas. Biológicas. Tá paradinho, né, esse pincel. Que é grupo piogênico, grupo viridans, grupo enterococo e grupo lático. Grupo piogênico. Então, esse beta-hemolítico do grupo A, ele também é chamado de Streptococcus pyogenes, tá? Porque ele é do grupo piogênico. Grupo viridans, geralmente esse aqui ele é da flora normal, esses do grupo viridans. Tem o grupo enterococo. Ultimamente ele tem importância no trato urinário e em alguns outros materiais. Não tanto na do trato respiratório. E o grupo lático. Então, essa é a classificação biológica. Tá? 4 grupos. Grupo piogênico, viridans, enterococos e lático. E tem uma outra classificação, que é a classificação que ela geralmente é a mais usada, que é baseada nas alterações hemolíticas na placa do agar-sangue. Porque se a gente semeia, é importante a gente saber essas características, né, das hemólises, das alterações hemolíticas. Né? Alguns apresentam hemácias íntegras durante a hemólise, outras já não, as do grupo A possuem. Então vamos lá. Eu vou apagar essa e colocar outra, a terceiro tipo de classificação de Streptococcus. A classificação baseada nas alterações hemolíticas na placa de agar-sangue. Hemolíticas, então, é na placa de agar-sangue. A gente tem os Streptococcus do grupo B, como mais importante, o Streptococcus agalactiae. Streptococcus do grupo B agalactiae, Streptococcus do grupo, olha, do grupo D de dado, né? A gente tem o Paecium do trato respiratório, tá?
que ele é do grupo Enterococcus. A gente tem também o Streptococcus. Do grupo D a gente tem também o Bovis, tá? Vou colocar aqui o Bovis. O Bovis, o Bovis é não enterococo. E o Faes é enterococo. Streptococcus do grupo F e G, dos grupos, ou do grupo, né? F e G, a gente tem os Streptococcus anginosos. Temos o do grupo H, é menos frequente, o sanguis, tá? Geralmente é hemólise alfa. Sanguis. E os Streptococcus do grupo O, N, que é o Streptococcus mitis, ele é saprófita, da flora normal, esse mitis. E finalmente a gente tem o Streptococcus não grupado. Vou colocar aqui, porque não coube aqui, tá? Temos um não grupado que é o Streptococcus pneumoniae. Ele é não grupado. Não está dentro desses grupos, tá? Porque ele, em relação às alterações hemolíticas, ele não está agrupado, não tem essa classificação, mas ele é de importância, tá? O Streptococcus pneumoniae. Nas secreções de garganta e do escarro, de nasofaríngeo, ele tem valor. Deve ser identificado. Então, o H-Lacti do grupo B, a gente usa a prova para identificação. Bom, tem a classificação, né? Que esse aqui, ó, os do grupo B H-Lacti, eles raramente apresentam hemólise alfa. Tá? Raramente pode apresentar hemólise alfa. O do grupo D, enterococo e não enterococo, eles têm uma tabelinha, tá? Mostrando. Bom, os beta-hemolíticos, eles vão apresentar, não vai ter hemácia na zona de hemólise, tá? Porque as hemácias não vão estar íntegras. Nos alfa-hemolíticos, as hemácias vão estar íntegras. Bom, eu vou explicar como que se faz a diferenciação. Existe essa classificação, tá? Baseada nas alterações hemolíticas, de como se dá essa hemólise na placa de agar-sangue. Tá? Então, a gente tem Streptococcus grupo B, que é o H-Lacti, grupo D, enterococo e não enterococo, grupo FG, que é o anginosus, o H, sanguis, grupo O e N, Streptococcus mitis. Esses são classificados. Tá? Então, eles dão mais ou menos o mesmo tipo. Agora, para você diferenciar os Streptococcus do grupo B, é usado uma placa. Tá lá, você viu, são gram-positivos, catalase negativo. Então, são Streptococcus. Você já diferenciou, você sabe, tem certeza que aquela colônia é de Streptococcus. Aí você vai fazer
a prova CAMP, tá? Você vai semear numa placa de Miller-Hinton, você semeia pelo triângulo de Vygotsky, na placa toda, você semeia a colônia de Streptococcus. Aí você pega uma colônia de Staphylococcus aureus, ou outro tipo de Staphylococcus, e faz mais ou menos assim, tá? Passa a colônia de Staphylococcus e incuba. No outro dia, você vai ver se houver crescimento, desenvolvimento, né, de hemólise. Aqui, próximo à colônia de Staphylococcus, essa prova CAMP, então é porque ele é CAMP positivo, tá? Então é porque vai ser o H-Lacti, que ela é prova CAMP positiva. E a prova CAMP a gente faz assim, espalha a colônia de Streptococcus no meio todo, pega uma colônia de Staphylococcus e passa perpendicularmente. Se houver hemólise próximo, né, se houver crescimento, reação próximo ao Staphylococcus aureus, é prova CAMP positivo, e esse Streptococcus vai ser do grupo B, tá? Que é o H-Lacti. Certo? Você já identificou do grupo B. Do grupo D, que é o enterococo e não enterococo bovis, enterococo faécio, ou fecális em outro material, mas nesse faécio. Comercialmente existe um tubo que se compra já pronto de bile esculina, tá? Então o enterococo, ele é esculina, ele é bile esculina positivo. O enterococo, ele é prova, a gente faz a prova da bile esculina. O enterococo, ele hidrolisa a bile esculina, então ele dá a bile esculina positiva, o enterococo. Tá? Ele dá a bile esculina positiva. E aí a gente já diferencia o enterococo do não enterococo. Já é uma prova simples também de fazer. O restante não é. O pneumonia, ele tem também uma característica, eu vou falar dele separadamente. Bom, agora, esses aqui, eles são os alfa-hemolíticos. Então, esses do grupo B, grupo D, F, G, H, O e N, que eu coloquei aqui agora, eles são os alfa-hemolíticos. Alfa-hemolíticos, eles apresentam hemácias íntegras ao redor, tá? E na zona de hemólise, tá? Agora eu vou falar da classificação, vou falar dos beta-hemolíticos. Streptococcus beta-hemolíticos.
beta-hemolíticos já não há hemácias na zona de hemólise, tá? Porque elas não ficam íntegras. E às vezes, nos do grupo B, pode ocorrer hemólise beta. Bom, eu vou falar agora aqui. Já falei, né, do B. Vou colocar um pouco do C aqui, que é o Eximilis, o do grupo C. Eu não coloquei lá. Bom, agora eu vou falar do isolamento de Streptococcus pyogenes. Isolamento e identificação do Streptococcus pyogenes. Ele é um beta-hemolítico do grupo A. Ele tem a hemolisina O. A gente faz a antistreptolisina O. Hoje em dia, ela é feita como uma reação de precipitação com partículas de látex indireta, né, com partículas de látex revestidas, e é de simples, execução simples, resultado rápido. Antigamente era uma reação sorológica, né, de hemólise, baseada no princípio da hemólise, né? Então, com diluições, a gente fazia uma série de diluições do soro, preparava a suspensão de hemácias, né, O, do tipo O, e aí fazia, né, a reação. Era uma reação demorada, tá? E hoje em dia tem essa reação de precipitação direta com partículas de látex, e a gente solta também o título. A gente pode fazer a titulação dela, é bem mais simples, mais rápido. Geralmente a gente faz junto com a prova de atividade reumática, né? Que é a prova da PCR, proteína C reativa, fator reumatoide, VHS e a rádio. Então, a gente usa para identificar a técnica do agar fundido. Para poder reduzir o O2, tá? Porque o agar fundido, primeiro você passa o material na placa, depois você joga o meio por cima, porque aí as bactérias elas vão crescer na intimidade do meio, tá? Então vai prevenir, vai diminuir, né? Reduzir o O2. E a gente usa a prova da bacitracina para a gente separar essa espécie, tá? Para identificar a espécie. Mas aí a gente põe a bacitracina na superfície, né? Depois que você pode pegar a bactéria de Streptococcus, semear, e a bacitracina, a identificação é feita em agar de superfície. Ele tem uma boa sensibilidade. A bacitracina, quer dizer, ele é inibido pela anofobeucina é sensível, né? Ao Streptococcus, ela é sensível. Ou seja, a cepa de Streptococcus pyogenes, ela é inibida pela bacitracina, ela forma um halo. Em relação aos demais, ela é mais sensível, em relação às demais cepas, tá? As demais espécies. Cepas não, espécies, né? Com a bacitracina. Então, a gente pode também fazer essa diferenciação por grupagem sorológica, que são reações de precipitação, sempre com anticorpo
um anticorpo, né? Específico para o soro. A gente usa nessa reação o soro anticarboidrato C, mas para a gente fazer isso, a gente tem que extrair o antígeno. Não é pegar a colônia pura lá do Streptococcus e jogar o soro por cima, não. A gente tem que preparar esse antígeno para fazer a reação, tá? Então, a gente prepara ele com NaOH. Com NaOH, tá? É uma preparação, a gente coloca num caldo de enriquecimento para Streptococcus, aí a gente centrifuga, coloca o metacresol, que é um corante 0,04%, centrifuga com esse corante. E depois a gente vai jogando ácido clorídrico para baixar o pH, até 2. Aí depois a gente põe no banho-maria, depois a gente põe NaOH para elevar de novo o pH até 7,6, tá? Aí a gente, depois dessa técnica, a gente extraiu o antígeno para poder fazer, jogar o anticarboidrato e fazer a reação de precipitação para identificar a espécie de Streptococcus pyogenes, através da técnica sorológica. Bom, existem também Streptococcus que não são hemolíticos, tá? Do grupo gama, do tipo gama. Tá? Então, tem também os Bs, os Ds, os Fg e os K. Tá? Bom, para a gente identificar agora o não grupado, que é o Streptococcus pneumoniae, a gente tem a prova da optoquina, tá? Então, que é um disquinho, assim como a bacillina. A gente semeia ela no meio, tá? No meio ilerrinto, no meio mais neutro, e aí a gente põe a optoquina. Se tiver sensível, se for inibida pela optoquina, então vai ser Streptococcus pneumoniae. Eu vou falar agora dele. Falei do piógenes, beta hemolítico do grupo A. Vou falar do pneumonia, ele é não grupado. Vou falar das provas. Então, ele é não grupado. Não dá para ver, né? Streptococcus pneumonia. Eles são gram-positivos, não grupados, cujas faces de contato são achatadas e informa na bacteroscopia eles vão dar um aspecto de chama de vela. Então, geralmente eles são cocos aos pares, tá? Alongados, pontiagudos. As faces de contato são alongadas e pontiagudas. Faces de contato. Isso na bacteroscopia do crânio. Alongadas e pontiagudas, dando o aspecto então de chama de vela.
na bacteroscopia do crânio. A gente tem o pneumonia, ele possui uma cápsula polissacarídica que ela é antigênica, sacarídica. Essa cápsula, ela é antigênica e antifagocitária, tá? Então, os macrófagos não conseguem fagocitar ela. É por isso que ele é patogênico, tá? E na cultura, eles são alfa-hemolíticos, tá? Mas eles na classificação eles não são grupados, mas na cultura ele dá um aspecto de alfa-hemólise. E para diferenciação tem a prova da bilissolubilidade, porque os pneumococos eles se dissolvem na bile do boi, porque ele tem uma enzima, tá? A enzima autolítica, então que na prova da solubilidade a prova é positiva porque eles têm enzima autolítica que se dissolvem que se dissolvem, tá? E na presença da bile do boi. E tem a prova da optoquina, que é um disquinho que vai inibir, que a optoquina ela é sensível para o Streptococcus pneumoniae. E assim você já diferencia ele das outras espécies, tá? Porque ele é inibido pela optoquina. Então é uma prova mais simples para a identificação do Streptococcus pneumoniae. Bom, agora eu vou passar para um gram negativo, que é o Haemophilus influenza. Tá? Ele também tem importância, ele é menos frequente, porque ele é de cultivo anaeróbio, tem que ser feito o cultivo dele em jarra de 2 a 3% de CO2. Então, vamos lá. Então, a Haemophilus influenza ele é um bacilo gram-negativo, estreito, pleomórfico, que necessita de condições de culturas com 2 fatores de virulência, que necessita de crescimento em culturas, tá? Na presença de 2 fatores. Então, vou colocar aqui. Eles são gram-negativos, bacilos gram-negativos, né? Pleomórficos, e eles necessitam, para o seu crescimento em cultura, do fator B e do fator X, dos fatores B e fator X.
Então, e eles necessitam, então, do sangue, porque o sangue vai conter esses fatores, tá? Então, o seu crescimento tem que ser acrescido de soro. O agar-sangue, ele vai inibir o fator V. Tá? É por isso que esse sangue tem que ser aquecido e ele tem que ser cultivado, então, no agar-chocolate. O agar-chocolate, a gente pode preparar ele a partir do agar-sangue, aquecendo esse agar-sangue até ficar com a coloração de chocolate. E a gente coloca, então, no meio e faz o cultivo do Haemophilus influenza em jarra com CO2 de 2 a 3% de CO2. Bom, aí você não inibe, preserva o fator V, tá? E o fator X com o agar-chocolate, que é indispensável para o crescimento do Haemophilus influenza. Então, as colônias elas vão ser pequenas, incolores e transparentes. As colônias do Haemophilus em agar-chocolate, elas vão ser colônias pequenas, incolores e transparentes. E para a gente fazer a diferenciação, depois que cresceram essas colônias, a gente faz a prova do satelitismo. A gente pega essas colônias pequenas, incolores, transparentes e faz a prova do satelitismo. Bom, aí eu pego uma dessas colônias, eu semeio no agar-sangue. Aí eu pego uma placa de agar-sangue, pego uma colônia dessa e passo aqui triângulo de Strigaus. Aí depois eu pego uma colônia de Staphylococcus epidermidis e faço um Z, prova do satelitismo, tá? Eu faço um Z em cima da colônia do Haemophilus semeada, eu faço um Z com o Staphylococcus epidermidis. Então, haverá, após a incubação, tá? Apenas ao redor do C vai crescer a Haemophilus influenza apenas ao redor do Z, que é ao redor onde eu semeei o Staphylococcus epidermidis, mas pode ser feito com Staphylococcus aureus também. Tá? Então, essa é a prova do satelitismo para a identificação da espécie de Haemophilus influenza. Tá? Depois que eu semeei no agar-chocolate, CO2 de 8 a 3%, que eu tive esse crescimento de colônias pequenas em colores transparentes, eu faço a prova do satelitismo para identificar a espécie influenza. Tá? Eu semeio ele no agar-sangue, eu pego uma colônia de Staphylococcus epidermidis ou aureus, faço um Z, incubo, tá? Até o dia seguinte, vai haver crescimento do influenza perto do inóculo do Staphylococcus. Tá? E aí eu vou ter certeza e já vou poder soltar meu resultado Haemophilus influenza. Bom, tem também a prova de diferenciação com discos comerciais, né? Com os fatores B e X, tá? E um que é BX. Então, aí eu já vou prova com discos sorológicos, né? Ela é mais simples
de identificar com os fatores, né? Ela vem impregnada com os fatores P, fator X, fator V. E aí eu vejo os halos de inibição, tá? Porque para ser hemófilos influenza tem que ter a inibição dos dois. Tá? Então, e eu faço essa prova dos discos no agar triptose, depois eu passo no caldo, eu faço a semeadura dessas colônias pequenas aqui em colores. No caldo triptose, depois eu passo para o agar tripticase de soja e coloco os disquinhos dos fatores V, X e XB, tá? E vejo os halos de inibição. Tá? O crescimento, quer dizer, não formação de halo, né, ao redor dos disquinhos, quer dizer que não tem esse fator correspondente, tá? Então, não vai ser o influenza. Então, ele tem que ter o antifator V e X, ele tem que ser, o disquinho tem que ser inibido, tem que ter um halozinho, tá? Formar um halozinho para poder certificar que a espécie é o Haemophilus influenza. Então, a prova com os discos, né? A tipagem sorológica, então, o Haemophilus influenza, ele possui pertence a 6 tipos antigênicos de A a F. Então, ele tem biovariantes, tá? Isso não é de grande importância. Vamos agora para a bactéria causadora da coqueluche, que é a Bordetella pertussis. Então, vamos lá. Depois a gente vai para o Corynebacterium, que é o da difteria. Então, na coqueluche, a gente tem a Bordetella pertussis. O meio próprio para ele, como eu falei, antes era comum vir no pedido dessa Bordetella pertussis a placa da tosse, tá? Então tinha o meio que é o meio Bordet-Gingold, Bordet, né? Escreve Bordet-Gingold, com 20% de sangue desfibrinado. Então, a gente pedia para o paciente tossir na placa e ele fazia. Só que esse método dava muita contaminação, né, com a microbiota da flora salivar. Então, recomendou-se que, então, ao invés da placa da tosse, passou-se a usar a placa nasofaringiana. Então, é introduzido um suave fino na narina até a faringe e depois é semeado no Bordet-Gingold com 20% de sangue desfibrinado. Além disso, a gente também pingava na placa penicilina 1000 unidades, tá, por ml, para poder remover os contaminantes. E aí a gente incubava, tá, para inibir os contaminantes. E aí se incubava-se e
verificava o crescimento. Vamos agora para o Corynebacterium diphtheriae e depois a gente vai falar rapidamente sobre as micobactérias. Então, vamos lá. O da diphtheria, então, é o Corynebacterium diphtheria. Bom, ele geralmente, quando chega no laboratório, ele é um diagnóstico de urgência. Porque o Corynebacterium, ele causa dano no tecido, tá? E geralmente colhe-se 4 suaves por paciente, 2 do nariz e 2 da garganta. Então, primeiro a gente faz o exame do bacteroscópio para já liberar para o médico, porque como ele é de urgência, né, a gente pode corar esse... então, a gente vem o suave, tá? E a gente, então, faz o grão, faz a lâmina para a bacteroscopia, cora pelo grão, mas tem outros métodos, azul de metileno alcalino de Loeffler, tem o método de Albert, tem o método de grão. A gente faz, então a gente vê, ele é um bacilo, Corynebacterium, ele é gram negativo, o Corynebacterium, ele é gram positivo. Gram positivo. Tá? Concentrado polimorfismo, ele depende a cultura, né? Ela vai... O bacilo difitérico, ele tende a ser claviforme. Ele é um bacilo que tende a ser claviforme. Então, na coloração, a gente semeia ele no primeiro, tá? A gente pega o suave, ele é embebido no meio Loeffler ou de pai, meio Loeffler ou de pai, Corynebacterium diphtheriae. Tá? Depois, outro crescimento no Loeffler pai vai para o Tinsdale ou Tinsdale, a português, né? Tinsdale ou Tinsdale. Outro crescimento no Tinsdale, você faz outra bacteroscopia. Então, você está sempre alternando meio e bacteroscopia. Tá? A bacteroscopia ela tem que ser feita em cada etapa. Desde o início do Corynebacterium, do suave que chega, tá? Para a gente ter uma ideia da flora, ele é um bacilo gram positivo, claviforme. Tá? Então, se você suspeitar, você já vai meio Loeffler, você já vai Tinsdale. Tinsdale teve crescimento geralmente acinzentados, marrons, as colônias, né? Você faz a bacteroscopia e verifica de novo esse formato claviforme, gram positivo. E como ele se adere ao meio, ele pode dar formato de letras chinesas. Então, porque ele tem tendência a se aderir no meio, aí vem outro, né? Então dá esse aspecto, mas ele pode ter aspecto de rosário também, tá? Então, qualquer um dos meios deu positivo, faz a bacteroscopia, tá? Pode corar pelo azul de metileno alcalino de Loeffler, é uma coloração também muito boa. E ver esse aspecto do bacilo, tá? Difitérico, na bacteroscopia. Tá? E também tem a prova da toxicidade em animais, que você inocula, faz um teste intradérmico nos animais, tá? E verifica a intradérmica de Fraser-Welch. E tem a prova de toxicidade in vitro, que ela é uma reação de precipitação
E a gente usa também um soro antidifterico para fazer essa prova in vitro, tá? É de precipitação sorológica. A gente pode identificar as colônias, né, bioquimicamente, glicose, sacarose, maltose e ureia, tá? E aí a gente fecha o diagnóstico, tá? Do Corynebacterium diphtheriae. Bom, eu vou falar rapidamente, nossa aula já está com 1 hora, do material do escarro para o diagnóstico das micobactérias. O escarro, ele é um material que deve ter muito cuidado também na sua coleta. Por quê? Para prevenir a contaminação, né? Então, para o material do escarro, eu vou colocar aqui escarro, tá? Para o diagnóstico das micobactérias. Então, a gente recomenda que antes do paciente escovar os dentes, ele force a saída de todo o material da garganta e despreza. Aí ele respira fundo de 8 a 10 vezes e começa a tossir profundamente. Aí ele colhe o escarro, né, e repete esse procedimento depois várias vezes. Por quê? Recomenda-se que sejam colhidas várias amostras isoladas, tá? É preferível do que... Não se pede mais hoje em dia escarro de 24 horas, porque tem muita contaminação. Então, pede-se amostras, várias amostras em dias variados, isoladas, tá? E recomenda-se que a coleta seja feita desse modo. Então, geralmente, antes de você semear na placa com o meio Lowenstein-Jensen e o Lowenstein-Jensen e o 7H11. Lowenstein-Jensen e o 7H11. Lowenstein-Jensen e o 7H11. Tá? Geralmente antes é bom que se faça uma descontaminação desse escarro com NOH a 4%. Tá? Centrifuga, depois decanta, põe um ácido clorídrico com vermelho de fenol até ter uma coloração amarela e depois vai neutralizando com soda até chegar na coloração rósea. Aí você tem o escarro descontaminado, tá? Com a contaminação reduzida, para você semear no meio Lowenstein-Jensen ou 7H11. Tá? E aí tem as micobactérias de crescimento lento. As únicas que são tuberculosas é o Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium bovis, tá? Que está no homem. Tem o Mycobacterium avium também, tá? Mas o tuberculosis e o bovis é mais próprio de bovinos, mas eventualmente pode infectar o homem. Eles são micobactérias tuberculosas. E tem as não tuberculosas, que o Kansai, ele causa infecção pulmonar, né? Mas ele não é tuberculosa, mas é infecção pulmonar. E algumas são de crescimento rápido, tem o Smegmatis, fortuitum, peregrino, que dá doenças respiratórias, que é de crescimento rápido, é o fortuito, Mycobacterium fortuito, tá? Algumas dão pigmentação, né, nas colônias. O Mycobacterium tuberculose e o bovis, eles não são pigmentados, tá? Mas algumas são, tá? E tem as provas também que se faz para a diferenciação dessas espécies. Tem métodos bioquímicos, prova da niacina. O tuberculose, ele é niacina positiva, tá? Então ele tem mais niacina do que as outras. E tem algumas outras provas também que a gente faz depois
ele é uma cultura demorada, então é uma cultura de no mínimo 2 semanas, tá? Para que haja crescimento, tá? Então, é o cultivo das micobactérias. Na coloração direta, eles podem ser colorados pelo grão, tá? Mas eles são pouco vistos na coloração de grão. O que se recomenda é a pesquisa de Bar, que é a pesquisa direta para bacilos alcoácidos resistentes, porque eles têm uma membrana lipídica, tá? Com ácido oleico bem espessa, tá? Então, recomenda-se. Mas a pesquisa direta, ela é menos sensível, tem que ter cuidado, ela tem contaminação, e assim não se pode diferenciar a espécie, mas tem que ter, como toda pesquisa direta de coloração, tem que ter o cuidado na filtração dos corantes, tá? Na qualidade da amostra, da lâmina, do esfregaço da lâmina e da amostra também, deve ser feito com amostras frescas. Tá? A pesquisa de Bar é um exame direto, que a gente tem um diagnóstico rápido, porém não preciso, tá? Porque ele não identifica a espécie, né? E ele tem baixa sensibilidade. Então é isso, falei das infecções, das técnicas laboratoriais nas infecções do trato respiratório, das principais patógenos, e a gente fica por aqui. Próxima aula de microbiologia, pretendo falar das infecções diarreicas, tá? Já do trato intestinal. Tá? Então, obrigada, bom dia para vocês. Obrigada pela